Mateus capítulo 10. O Senhor é bom e eterna a sua bondade e misericórdia para com todos aqueles que buscam, que adoram e glorificam o seu nome santo. Amém. Vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Mateus capítulo 10, versículo 1 até o versículo 8. Vamos lá. E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça dai. Amém. Senhor Deus, Pai poderoso, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, Senhor, e pedimos que a unção preciosa e poderosa do Teu Espírito venha nesse instante nos trazer alegria, esperança, força, graça, misericórdia, para que possamos, Senhor, andarmos na Tua presença, no Teu caminho. Oh, meu Deus, dá-nos a graça, dá-nos, Senhor, a unção, dá-nos, ó Deus, a virtude do Teu precioso e do Teu poderoso Espírito Santo. Toca, Senhor, em cada coração, toca agora, Senhor, em cada vida, e que a Tua graça venha, Senhor, transbordar nesses corações, nessas vidas, e que todos cheguem, Senhor, ao conhecimento e ao entendimento do perdão, da salvação e da restauração que somente o Senhor pode trazer e pode dar a esses corações. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Por favor, os irmãos, podeis assentar. Eu gostaria de falar nesta noite sobre a missão, ou sobre a escolha dos 12 apóstolos. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor, Ele escolheu para si 12. E se nós começarmos a estudar a vida, estudar a natureza, o temperamento, o comportamento desses 12, nós vamos falar assim: olha, Jesus escolhe qualquer um, Jesus escolhe qualquer pessoa, Ele escolhe qualquer pessoa, de preferência aqueles que não têm qualificação nenhuma, que não têm qualificação nenhuma, porque o dia que Ele chamou Saulo, que tinha muita qualificação, depois o apóstolo Paulo escreve dizendo: tudo aquilo que eu pensava ser de grande valia,
joguei tudo fora para alcançar a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se nós começarmos a ver, espera aí, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. O que eu quero dizer-nos é que quando Jesus chama um ser humano, Ele não chama para que nós possamos vivenciar a nossa capacidade humana, não para que nós possamos expressar e manifestar ao mundo o nosso potencial humano, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, a nossa capacidade. Por quê? Porque a nossa sabedoria, o nosso entendimento, a nossa força, a nossa capacidade diante de Deus não é nada. Então Ele não escolheu nós para nós anunciarmos para o mundo as nossas limitações, a nossa insignificância, mas Ele nos chamou para que nós pudéssemos manifestar ao mundo o seu poder e a sua graça. Esses dias o Espírito de Deus colocou no meu coração uma coisa, e o Senhor falou no meu coração e disse assim: olha, o que eu tenho para te dar, o que eu tenho para dar para as pessoas, não é aquilo que cabe na sua mão. Então, não é oferecer, você não vai oferecer ao mundo nada pela sua mão, mas você vai oferecer pelas minhas mãos, porque na mão dele cabe bastante coisa, e na minha não cabe nada. O que eu tenho para oferecer na palma da minha mão não cabe nada. E a Bíblia fala assim, que Ele tem poder para tomar todas as águas do oceano, fazer uma concha com a sua mão, e numa só palma da mão tomar todas as águas do oceano, porque as mãos do Senhor é poderosas e são grandes. Então nós temos que entender que Deus chamou, através do Senhor Jesus Cristo, chamou aqueles 12 homens que não tinham qualificação nenhuma, que não tinham capacidade nenhuma. Se você pegar Pedro, por exemplo, você vai ver que Pedro não tinha nenhum tipo de... O comportamento de Pedro, o temperamento de Pedro, era uma pessoa difícil de se controlar. Era um homem de um temperamento muito explosivo. Era uma pessoa que dificilmente se controlava. E mesmo quando se viu naquela dificuldade, quando o Senhor Jesus estava sendo julgado, ele ali passou então a não somente a negar Jesus, mas principalmente a dizer, a renunciar, dizer: eu não sei quem Ele é, eu não faço a mínima ideia do que vocês estão dizendo. Não, mas você, eu já vi você com Ele. Não, você está enganado. Não, mas você até tem o jeito dele. Não, eu não tenho. Ele negou, ele renunciou. Mesmo as pessoas dizendo: você tem um jeito dele, você andou com ele, você pegou o jeito dele, você fala como ele. E ele disse: não. Ele negou e sustentou sem nenhum tipo de arrependimento. Mas foi a este homem que Jesus escolheu. Por que Jesus escolheu um homem assim? Por que o Senhor Jesus escolheu um homem assim? Por quê? Porque Ele iria colocar em Pedro o que? A sua capacidade, o seu poder e a sua unção. Pedro, você não, de você mesmo você não pode nada, mas eu te dou poder e te dou autoridade. Eu te dou poder, você vai expulsar os demônios, você vai curar os enfermos, você vai fazer maravilhas, porque eu estou te dando esse poder. Então aquele homem saiu,
embora não tivesse sido tratado o seu temperamento, o seu comportamento, mas saía na unção, no poder e na autoridade que Jesus tinha constituído a ele. Não tinha ainda um entendimento, não tinha ele a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos molda, que nos limpa, que nos santifica, que nos purifica, a ponto de nós termos uma vida cuja comportamento e temperamento seja entregue ao Senhor, seja para Ele. Como disse o apóstolo Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele diz assim: nós devemos ter a beleza de Cristo, nós devemos ter a mente de Cristo, e nós devemos ter o perfume de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Significa o quê? Que toda a nossa forma de ser, as nossas palavras, nossas atitudes, todo o nosso ser deve expressar quem? Única e exclusivamente o Senhor Jesus e o poder dele. Então, nós estamos num processo de transformação, num processo de crescimento, de edificação, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Porque a cada dia o nosso homem interior, diz o apóstolo Paulo, se renova. E de que maneira que a gente se renova? Despojando, ele diz, do velho homem e da velha criatura. O que eu quero dizer é que esses homens receberam uma missão de autoridade, missão de chegar numa cidade e expulsar demônios, curar pessoas leprosas, curar pessoas paralíticas. Eles tinham muita unção, muito poder que o Senhor tinha concedido a eles, mas eles ainda não tinham sido trabalhados para aquela obra. Então significa o quê? Se nós vamos ver aí, Pedro, depois de tanta unção, de expulsar tantos demônios e de curar tantos enfermos, o que Pedro fez? Negou o Senhor Jesus. Negou Jesus. Judas Iscariotes. Dizem que Judas Iscariotes era uma pessoa que o desejo dele era ser um revolucionário, tinha uma mente de mudar, como nós vemos muitas pessoas aí fazendo esses manifestos, né? Esses manifestantes que querem mudança política, mudança na sociedade, e eles querem. Judas Iscariotes era um tipo desse, e ele queria alguma coisa que mudasse. Quando Jesus vem com essa proposta de mudar, de trazer um reino diferente, de fazer coisas novas, eis que faço nova todas as coisas. Dizem que Judas se apaixonou pelo ministério de Jesus, e quando Jesus chega para ele, deu a ele também poder, deu a ele autoridade para expulsar demônios e para curar enfermos. Dá para você imaginar Judas Iscariotes expulsando os demônios, Judas Iscariotes ali curando pessoas, os enfermos, paralíticos, cegos, surdos. Que ministério tremendo que tinha na vida desse homem, que Jesus concedeu a ele. Mas o coração dele estava tão longe de Deus, porque não havia nele sinceridade, não havia nele integridade, não havia nele, não era um homem honesto, não havia honestidade e retidão no coração daquele homem. Mas Jesus o escolheu para que fosse aquele que guardasse toda a receita, todo o dinheiro do ministério de Jesus ficava na mão de quem? De Judas Iscariotes.
Jesus confiou a ele, e ele não era sincero no trabalho que ele fazia. E alguém pode falar assim: mas espera aí, eu já perguntei para muitos pastores, dizer assim: você teria coragem de pegar a arrecadação da igreja e dar na mão de uma pessoa como Judas Iscariotes? E nenhum pastor concorda com a ideia, falar: eu não tenho coragem. Alguns dão até uma risadinha, porque falam assim: eu vou falar que eu não tenho, mas Jesus teve. Mesmo sabendo que não havia sinceridade no coração dele. Mas sabe que Jesus queria? Dar uma oportunidade, dar uma segunda chance. Jesus quer mostrar, sabe o quê? Que eu acredito em você, que você pode mudar, que algo novo pode acontecer na sua vida. Sabe, Jesus está sempre acreditando. Deus acredita no homem. Quando Deus olhou para a terra e viu que não havia um justo sequer, Ele enviou o Filho dele. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E a Bíblia fala assim, que Jesus veio e morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E morreu sem nenhuma condição. Jesus não disse: olha, eu vou assinar um termo com vocês aqui, um contrato. Eu morro por vocês, mas vocês vão prometer que vocês vão me seguir, que vocês vão mudar a sua vida. Não. Por que Jesus não fez isso? Porque Ele acredita que quando o homem recebe uma segunda chance, ele pode mudar se ele quiser. Por quê? Porque aos anjos caídos, que foram arrastados juntamente com Lúcifer, esses anjos, chamados anjos caídos, esses não têm. Por quê? Porque eles se transformaram de luz em trevas. Eles se transformaram de luz em trevas. Mas ao homem existe dentro dele o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Às vezes falta apenas, sabe o que? Uma orientação, uma direção. Por isso que a Bíblia fala assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E pode ser a pessoa mais errada, se você chegar para ele e falar assim: olha, existe um caminho diferente, ele entende que existe caminho diferente. Você pode mudar se você quiser, ele sabe que pode mudar, mas também sabe que toda mudança tem um preço. Tem um preço. Tem um preço. Você chega para uma pessoa que está aí no mundo do crime, ganhando milhões por mês, você fala para ele assim: ó, se você quiser você pode mudar. E ele fala assim: olha, eu vou me limitar a um salário X, porque é o que eu vou receber. Mas se ele quiser, ele pode mudar, ele pode se limitar, ele pode se ajustar, ele pode fazer isso. Por quê? Porque isso está dentro do coração dele. E o que leva o homem a uma mudança dessa é o seu amor que ele tem pelo seu Senhor, pelo seu Deus, pelo seu Criador. Por quê? Porque ali, embora, vou falar de Pedro, Pedro tinha tanta unção, tanto poder, tanta autoridade, mas na verdade ele não amava o Senhor. Confessou dizendo assim: eu amo tanto o Senhor, que se for preciso, eu até vou morrer junto contigo. E Jesus disse a ele: não fala aquilo que você não sabe. Porque às vezes nós achamos que amamos ao Senhor. Quantas pessoas já disseram assim, eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo mais do que a mim mesmo, eu amo mais do que a minha família, eu amo mais do que tudo. E hoje ele abandonou o Senhor e não anda mais com o Senhor, mas disse que amava, jurou que nunca abandonaria, mas desistiu da sua fé. Por que desistiu? Por que abandonou? Por que fracassou? Talvez porque tenha tirado os olhos do Senhor.
Talvez ele tirou os olhos do Senhor e começou a colocar os olhos em outra coisa qualquer que não fosse o Senhor. Porque é impossível aquele que está olhando para o Senhor desistir dele. Aquele cujos olhos estão colocados na beleza e na santidade dele, desistir dele. Desistir dele. Enquanto o próprio Lúcifer olhava para os céus, para a glória, para aquele que está sentado no monte, no trono, e expressava o seu louvor, a sua glória, ele ainda estava em comunhão. Mas a partir do momento que ele tirou os olhos e começou a ver ele sentado no trono, ele já não via mais Deus sentado no trono, mas ele via ele sentado no trono. Tirou os olhos do Senhor e começou a colocar os olhos nele próprio. Eu me vejo sentado no trono do Altíssimo, e os anjos me rendendo louvores. Então o que aconteceu? Houve a sua queda. Houve a sua queda. É impossível alguém estar olhando para o Senhor e desistir dele. Embora os discípulos estavam ali, seguindo a Jesus, andando com Jesus, eles ainda não conheciam o Senhor como o Senhor era. Por quê? Porque o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele aparece para Maria Madalena, e ele disse para ela: você vai dar um recado para os meus irmãos, vai e diz a eles para que subam para a Galileia, vão até a Galileia, porque lá eles me verão. E depois o Senhor Jesus disse assim: e diga a Pedro que vá também. Aí ela foi lá e dá um recado: eu quero que todos vocês vão para a Galileia, disse o Senhor, para que vocês o vejam. E Pedro com certeza se sentiu o quê? Excluído. Depois do que eu prometi e do que eu fiz para Jesus, com certeza ele não me quer mais. Ele me chamou, ele me escolheu, mas eu acho que ele desistiu de mim. E de repente Maria Madalena fala: Pedro, o Senhor Jesus mandou dizer para você que vá também. E Pedro foi. E de repente eles estão lá pescando, e Jesus chama eles para que venham, jogue a rede do lado, e eles apanharam 153 peixes grandes, e o Senhor Jesus disse: vem, porque aqui já tem parte de um peixe assado, tem pão, venham em volta desse fogo. E aonde foi que Pedro negou Jesus? Em volta de onde? De uma roda do quê? De fogo. Ele foi para se aquecer em volta do fogo. Ali tem o fogo, e Jesus senta com os discípulos em volta do fogo. A Bíblia não diz, mas podemos imaginar Pedro ali, diante daquele fogo. Esse fogo me faz lembrar uma coisa: uma roda, uma fogueira, e eu negando Jesus. E agora eu estou diante de Jesus que ressuscitou dos mortos. Lá foi antes da morte, agora é depois da sua morte e depois da sua ressurreição. E ele está aqui. Pedro está ali olhando para aquele fogo. Sabe-se lá o que passava na mente de Pedro. E de repente Jesus se levanta e chama Pedro e fala assim: Pedro, vem comigo, que eu preciso conversar com você. E Pedro segue Jesus e diz: o que será que o mestre vai dizer? Com certeza ele vai me dar uma bronca. Com certeza ele vai dizer: ué Pedro, você não disse que você ia morrer por mim, e agora? O que você fez? Mas a única coisa que Jesus pergunta, porque aí Pedro começa a conhecer Jesus, já está conhecendo alguém que morreu e ressuscitou.
agora está conhecendo alguém que chama ele, e em vez de dar uma bronca, faz-lhe uma pergunta, e diz: Pedro, me responda com sinceridade, Pedro, você me ama? Ele disse: sim, eu te amo. Mas antes ele também tinha dito que amava o Senhor. Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu tenho mais uma pergunta importante para fazer para você. Diz logo, Senhor, qual é a pergunta? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, cuida deles para mim. Pode deixar, Senhor. Então eu quero só mais uma pergunta. Eu quero que você me dê a resposta. Quantas vezes Pedro negou? 3. Quantas vezes Jesus perguntou? 3. A terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro ficou triste. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes. Então, Pedro, guarda os meus cordeiros, as minhas ovelhas, o meu rebanho, Pedro, cuida deles para mim. E ali Pedro está conhecendo um Jesus que ele não tinha conhecido, que era mais do que receber poder, unção e autoridade. Agora Pedro não estava dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê poder, que o Senhor me dê autoridade para me fazer sinal, fazer milagre, fazer cura, fazer aquilo, fazer aquele outro. Não, Senhor, eu quero te amar, porque eu prometi para o Senhor que eu amaria. E quando alguém chegava assim e falava assim: ó, não fale no nome desse Jesus, e Pedro falava assim: olha, eu não posso deixar de falar, eu tenho que falar. Mas se você falar, eu vou te bater, eu vou te prender. Você pode me bater, você pode me prender, e você pode até me matar se você quiser. Mas eu já deixo avisado: eu não vou deixar de falar no nome de Jesus. Por quê? Porque eu não importo mais agora com nada. Eu não importo, se você quiser me bater, me bate. Se você quiser me prender, me prende. Se quiser me matar, você me mata, porque eu já não importo com mais nada. A única coisa que eu me preocupo e me importo é com o Senhor Jesus, com o reino dele e com aquilo que eu tenho que fazer: amá-lo. E quem ama o Senhor serve. Quem ama o Senhor segue. Quem ama o Senhor faz aquilo que ele mandou, faz aquilo que ele ordenou, faz aquilo que o Senhor o designou para que ele fizesse. Você me ama, Pedro? Sim, eu te amo. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Sabe por que Judas fez o que fez? E no final foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata, traiu Jesus. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele poderia lavar de 10, mas de 2 ali ele poderia dizer assim: olha, eu não vou lavar, Pedro, nem o seu e nem o de Judas, porque Pedro, você vai me negar, e Judas, você vai me trair. Mas Jesus lavou o pé de todos, e ainda quando chegou diante de Pedro, Pedro disse assim: olha o que Pedro disse: Senhor, o Senhor é o meu mestre, eu não vou permitir que o Senhor se ajoelhe aos meus pés e lave os meus pés. Eu que tenho que lavar os seus. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não vai entrar no meu reino, você não vai ter parte no meu reino. Ele disse: então, Senhor, despeja essa bacia na minha cabeça, me lava a cabeça, me derrama no meu corpo inteiro, porque a única coisa que eu me importa é entrar no teu reino. Ele queria entrar no reino, ele queria. E Jesus lava os pés de Pedro, lava os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo. E quando chega na mesa da ceia, que Jesus institui a ceia,
quem é que vai te... Um de vocês vão me trair. Quem vai te trair? Sou eu, Senhor? Sou eu? Um perguntava, seria eu? E o próprio Judas ainda pergunta, o senhor acha que é eu? E Jesus disse, você está dizendo. Aí João está aqui, reclinado no corpo dele, e fala assim, Senhor, conta para mim quem é. E Jesus não contou para ninguém, mas contou para quem? Para João. E a Bíblia diz que João era chamado como discípulo do amor, porque João era aquele que mais amava o Senhor Jesus, era aquele que mais amava. E Jesus não revelou para ninguém, mas para João ele revelou. Ele disse, eu vou responder no seu ouvido, só para você. Só para você. Significa o que, irmãos? Que nós precisamos ter um relacionamento com Ele, sabe de quê? De amor. De amor. De amor. Qual é o relacionamento que a igreja está buscando ter com o Senhor Jesus? Qual é o relacionamento? O que tem se ensinado nos dias de hoje? Se você vier, você vai ficar rico. Se você vier, você vai adquirir isso. Você vai ganhar. Você vai ser isso. Você vai receber isso. Você vai ganhar aquilo. Você vai... Então as pessoas estão vindo, não se importando com Deus, mas com aquilo que vai acontecer. Vai acontecer o quê? Ah, lá vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquele outro. Ah, então vamos lá. Então vamos lá. Então vai lá. Por quê? Porque nós vamos sair de lá, vamos receber isso ou receber aquilo. Mas quando nós falamos assim, eu vou lá, sabe por quê? Porque eu amo ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. E quando a gente chega na casa do Senhor, o que nós devemos fazer? A Bíblia ensina, melhor está na porta do que em outro lugar mil. Segundo, entrai pelos átrios com louvor, com hinos, com cânticos. Entra desde a porta. E depois, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É lugar do quê? De se ouvir a voz do Senhor. É lugar do quê? De buscar conserto, de buscar aliança. Eu vim aqui hoje para Deus falar comigo. E se você ver lá em Apocalipse, nós vamos ler assim: eu tenho alguma coisa contra ti. Não é que Deus passa a mão em tudo, não. Jesus está passando a mão na cabeça de todo mundo, não. Olha, eu tenho gostado disso, eu tenho gostado daquilo. Eu vejo que você, a sua força é pouca, mas guardou a minha palavra. Eu estou feliz com você, eu estou gostando disso. Olha, mas tem uma coisa que eu não estou gostando. Fala lá ou não fala? Fala. Por quê? Depois ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós vamos às vezes e ouvimos uma palavra de exortação, hoje o Espírito Santo nos exortou, hoje a palavra nos exortou. Quando Paulo chega na igreja de Coríntio, como é que ele encontrou a igreja? Uma igreja, ele diz assim, olha, eu não vou falar a vocês como espirituais, porque a igreja de Coríntio não é espiritual, eu vou falar como carnais mesmo. E Pedro e Paulo foi tão duro, mas tão duro com a igreja de Coríntio. Ele diz, o que vocês estão fazendo? Quando vocês se reúnem para participar da ceia, vocês estão fazendo coisas que vocês estão envergonhando a igreja do Senhor Jesus Cristo, que não tem nada a ver com vocês. Por quê? Cada um come, toma antecipadamente, come a sua própria ceia, bebe o seu vinho. Uns ficam sem comer, outros comem demais, saem passando mal. Uns não bebem nada, outros saem embriagados. E vocês acham que isso está certo? Está agradando ao Senhor? Deus está contente com isso? E quando se começa a orar, há uma movimentação,
não tem ordem, não tem decência. Todos começam a falar, começam a orar, começam a profetizar ao mesmo tempo. As coisas de Deus não é de confusão, mas é de edificação. O Espírito Santo quer edificar a igreja e vocês estão confundindo. Sem contar o pecado que está entre vós, e vocês não se arrependem, não se consertam e ainda continua e vivenciando isso nos seus dias. Está certo isso? Não, está errado. Tem que ter conserto, tem que ter aliança. Temos que herdar o reino dos céus. E Paulo foi categórico com isso. E depois o que aconteceu? As pessoas começaram a se arrepender. E começaram o quê? A amar ao Senhor. E começaram o quê? A se relacionar com Deus por amor. A comunhão com o Senhor por amor. A buscar ao Senhor com amor. Porque tudo aquilo que nós fazemos com amor não é pesado, não é fardo. Nós temos que tomar cuidado, irmão, para as coisas de Deus não virar fardo na nossa vida. Eu não leio mais a Bíblia porque agora virou um fardo. Estou cansado de ler a Bíblia, não quero ler mais. Eu já vi gente falar assim: eu já li a Bíblia de cabo a rabo, né? De capa a capa. Eu já li uma vez, agora não preciso ler mais. Eu já li inteira. Vai ver o ministério de grandes homens de Deus que amavam o Senhor. Billy Graham. Quantas vezes Billy Graham lia a Bíblia por ano? Quantas vezes esses homens que amaram a Deus e nos deixaram um exemplo, eles liam a Bíblia, porque a folha se gastava nas mãos desses homens. Tinham que trocar de Bíblia porque já não dava mais para ler, porque as letras já não davam mais, estava embaçada de tanto que eles liam, de tanto que eles tinham a Bíblia na mão. Amavam a Deus com as suas forças, amavam a Deus de todo o seu coração. E quando saíam para anunciar o Evangelho, não é com a facilidade que tem hoje de locomoção, de sair de um lado, de viajar, de pegar um avião e ir de um lado ao outro. Não, quantas pessoas que viajaram a cavalo pregando o Evangelho. Quantas pessoas que saíram, não tinham microfone, não tinha energia elétrica, mas eles falavam em tom alto, gastando as suas vozes, gritando em alto tom para que a multidão pudesse ouvir o que eles estavam anunciando. Quantas pessoas que foram e não amaram a sua vida mais do que o Senhor, e não deixaram tudo. Quantas pessoas que deixaram o seu conforto, deixaram o seu lar. Você vai olhar na história dos grandes homens, os heróis da fé que nós tivemos na história da igreja, homens que tinham família, que tinham igreja, que tinham ministério, e eles deixaram tudo para ir num outro país que eles não conheciam nem a língua, nem a cultura, e foram para um lugar tão estranho, e ali eles foram porque amavam a Deus e amavam aquelas almas que eles foram anunciar o Evangelho para aquelas pessoas. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, que o Senhor começou a fazer discípulos. O Senhor começou a fazer discípulos, chamou cada um deles e deu ordens para eles, e deu poder e deu autoridade para eles. Quando vem a notícia dizendo assim: Jesus ressuscitou, vocês dão glória a Deus, mas Tomé disse assim: eu não acredito. E Tomé expulsava os demônios, fazia milagre, porque Jesus deu esse poder e autoridade para ele. Eu só vou acreditar se eu ver, eu só vou acreditar se eu sentir o buraco dos cravos, aonde ele foi transpassado. Se eu colocar meu dedo lá e ver que tem o buraco, eu vou acreditar, senão eu não acredito não. E Jesus chamou esses homens para anunciar o reino dele.
E a hora que Jesus aparece para Tomé, fala assim: Tomé, vem cá, vem, põe sua mão aí. Você diz que para acreditar tem que botar a mão, então põe, coloca a sua mão aqui, sinta, veja se ainda tem aqui o sinal, se ainda tem aqui a marca, o buraco que te atravessou. E Jesus fez ele colocar o dedo lá dentro e sentir. E a hora que ele caiu de joelho adorando ao Senhor: ah, Senhor, eu te adoro, porque agora eu sei que tu és o Senhor, agora eu sei que tu és. Só porque você viu, você creu? Não. Bem-aventurado é aqueles que não veem, mas creem. Eu não preciso ver para crer, mas eu creio. Sabe por quê? Sabe por que eu creio? Porque a palavra dele está no meu coração, porque eu amo de todo o meu coração, e o amor que eu sinto por ele, e o amor que eu sinto pela sua obra. Paulo fala assim: o amor que eu tenho pela igreja me consome. Eu estou sendo consumido pelo amor, eu me preocupo, nada me faz preocupar. Olha, eu passo fome, passo frio, passo medo, eu passo naufrágio, eu tenho passado por tantas coisas, prisões, açoites, pessoas que querem me matar, mas nada me faz preocupar. Eu não me preocupo com a minha vida, eu não me preocupo com o meu bem-estar, mas eu tenho uma grande preocupação com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que ela seja edificada. Eu tenho muita preocupação que a igreja seja edificada, que o Espírito Santo possa gerar e possa edificar e possa alcançar vidas, e a igreja possa se preparar para subir e encontrar com o Senhor nas nuvens. Essa é a minha preocupação. A preocupação é que não falte o óleo, que não falte o Espírito, que não falte o amor com que as pessoas amem ao Senhor. O Senhor Jesus disse: naquele dia, nós vamos orar e eu vou encerrar. Jesus disse: naquele dia eu vou separar, como um pastor separa os bodes e as ovelhas. Para as ovelhas eu vou dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está reservado para vós. Mas para aqueles bodes eu vou dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Essa palavra é de Jesus, foi Ele que disse isso. Ele vai afastar. Por quê, irmãos? Porque existe duas naturezas de seguidores. Existe aqueles que amam ao Senhor, existe aqueles que não amam, amam a si mesmo. Amam a si mesmo. Muitos vão dizer: não, Ele está lá, e vão correr para um lado, e vão correr para o outro, e vão correr de uma forma, vão correr de outra. Tem alguns que falam assim: eu vou na igreja para me ser curado, e se eu não for curado na igreja, eu vou aonde me oferecer cura, seja onde for. E alguns com isso já foram parar até no satanismo. Porque se Jesus não me curar, eu vou procurar quem cure. Porque Ele está procurando aquele que faça melhor para Ele. Mas quando nós somos adoradores é aquele que vem, e o melhor deve ser colocado no altar para o meu Deus, para o meu Senhor. Por isso que Jesus disse assim: o primeiro mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prostrarás, somente a Ele darás culto, somente a Ele prostrará, somente a Ele adorarás, e somente a Ele amarás de todo o seu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Esse é o primeiro mandamento. É o amor que você tem para dar para Deus. E o segundo grande, maior mandamento é esse: amarás o teu próximo. Todo mandamento se resume em amor, porque se vós amardes uns aos outros, nisto
eu verei que vocês são meus discípulos. Nisso vereis que sois meus discípulos. Aquele que não ama não viu Deus, disse o apóstolo João, porque Deus é amor. Então é nisso nós temos que nos preocupar, sabe em que? Amar. E amar, pega lá 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala aos Coríntios, vocês estão pensando que o quê? Estão pensando que amar é o quê? Abre lá, 1 Coríntios capítulo 13. O que é amar? Amar não é você fazer uma confissão, dizer eu te amo. Porque quando alguém fala que ama, mas não ama, isso não é amor, é hipocrisia. 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo fala aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, eu estou lendo na corrigida e atualizada. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E o 7 fala sobre o amor, que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Daí ele diz, o amor jamais, o quê? Acaba. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. E se a gente ama, o amor é eterno, porque Deus é eterno e Deus é o amor. Por isso que o Senhor está em busca, sabe do que? De pessoas que amem. Amar o Senhor, amar a obra de Deus, amar a igreja do Senhor, amar as coisas que Deus tem para fazer, amar tudo aquilo que Deus tem feito, amar. Quando nós amamos, Deus está pronto para nos dar muitas coisas. Ele está sempre pronto para nos dar, para nos ajudar. Deus está olhando para cada um de nós, e quando Ele vê amor em nós, Ele está dizendo, aí é um discípulo, aí é meu filho, aí é aquele que eu gerei. Nós temos que aprender isso, amar o Senhor acima de todas as coisas. Eu não estou dando a mínima para mim mesmo, mas eu quero, como disse João Batista, eu quero diminuir, convém que eu diminua, mas que Ele cresça. Amar isso, amar é se importar com Deus, não é se importar consigo próprio. Amar é se importar com Ele, o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ame ao Senhor, ame a Ele, busque a Ele de todo o seu coração, derrame o seu coração diante dEle, adore ao Senhor, simplesmente adore, simplesmente adore, simplesmente adore. Eu vou adorar o Senhor, eu nem vou pedir nada, eu vou adorar. O Senhor vai dar tudo aquilo que você precisa. Não precisa nem pedir, não precisa nem pedir. Por quê? Porque Deus, a Bíblia fala assim, que Ele, todo que se aproxima de Deus tem que aprender duas coisas com Deus. Primeiro, que Deus é bom, que Ele existe, e que Ele é bom e galardoador de boas obras. Deus está pronto, está disposto a dar o melhor para você. Eu quero que você coma o melhor dessa terra. Está escrito aonde isso?
na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. Por quê? Porque em outros segmentos você vai encontrar assim, cada um dança conforme a música, né? Quem puder come caviar, quem não puder come chuchu mesmo, né? É a lei. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem. Mas não é assim que Jesus anunciou. Quando Jesus viu aquela multidão e os discípulos falaram assim: Senhor, não é melhor dispensar a multidão? Não é melhor dispensar essa multidão? Aí eles entram na cidade, eles vão comprar alguma coisa, eles vão se virar, cada um se vira. Se vira? Quem tem dinheiro compra, quem não tem, se virar que jeito? Com quê? Não sei, Senhor, cada um vai dar os seus pulos, cada um vai resolver o seu problema. Aí Jesus disse assim: não, vocês vão alimentar essa multidão. Não, Senhor, nós não temos como alimentar. Não temos como alimentar. Não temos dinheiro. E se tivesse dinheiro, aonde que a gente ia comprar tanto pão assim para dar para esse povo? Aí vem André e fala assim: Senhor, eu dei um arrastão aqui. Eu achei um garoto aqui que tem uma cesta com 5 pães e com 2 peixes. E o que Jesus disse? Isso basta. O amor de Deus faz multiplicar. O amor de Deus faz trazer à existência aquilo que não existe. O amor de Deus, irmãos, Deus é muito maior, muito mais tremendo e poderoso do que você e eu possam imaginar. Por quê? Eu já vi Deus operando maravilhas, e Deus trazendo. Deus criou um órgão que não existia mais naquele corpo. Deus criou. Mas é possível isso? Se aquele que fez o homem não pode criar um órgão, se ele fez todos os órgãos, não pode fazer um? Deus chama a existência o que não existe. Deus pode fazer maravilhas que você nem possa imaginar, porque Ele é Deus e Ele é Senhor. Nós devemos a uma coisa só: ame ao Senhor. Ame ao Senhor. Dê o seu melhor para Ele. Dê o seu melhor para Ele. Nós tínhamos que aprender a dar para o Senhor, irmão, aquilo que é melhor. Porque às vezes nós damos para Deus, sabe aqui? Aquilo que sobra, se sobra, né? A gente gasta todas as nossas energias. Eu vou fazer isso, eu vou no banco, eu vou não sei aonde, eu vou no mercado, eu vou aqui, eu vou para lá, eu vou passear, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e outro. Depois a gente fala assim: agora acho que eu vou orar ou vou ler a Bíblia. A gente abre a Bíblia, a gente dorme em cima da Bíblia. A gente vai orar, a gente... Eu já disse aqui uma vez, um irmão foi orar, ajoelhou na cama e dormiu. Dormiu ajoelhado, debruçado na cama. Estava lá dormindo. Falei: irmão, deita na cama, mas daqui a pouco você está quebrado, ficar ajoelhado aí. Ele falou: não, eu precisava orar. Ele falou: não, você precisa dormir. Mas eu precisava orar. Eu falei: não, no momento você precisa dormir, porque o cansaço está maior do que a vontade. Vontade eu tenho, mas não tenho mais força. Quantas vezes a gente dá aquilo que nos sobra, se sobra, aí eu vou ofertar, se sobrar alguma coisa eu oferto. Olha, tenho certeza que não vai sobrar. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos que honrar o Senhor com as primícias. Você sabe o que é primícia? É primeiro. É primeiro. Se sobrar alguma coisa eu dou para Deus. É resto, é sobra? Você acha que o nosso Deus é Deus de sobra, é Deus de resto? Não.
Mas quando nós tiramos o primeiro, o melhor, eu vou dar para o Senhor aquilo que é o melhor. Eu aprendi com um judeu. Ele disse assim: se eu vou ofertar ao Senhor, eu tenho 3 notas do mesmo valor, mas eu vou dar uma nota, eu vou ver aquela que está melhor, a mais bonita, e eu vou ofertar. E alguém fala assim: mas peraí, se eu tenho 3 notas de R$10, as 3 não valem a mesma coisa? Monetariamente vale a mesma coisa, as 3 valem R$10, mas quando eu vou ofertar para o meu Deus, a mais bonita vale mais do que elas. Vai ser o mesmo R$10, mas vai ser a melhor, porque para o meu Deus eu quero dar aquela que é melhor. Aquela que é melhor. Tem uma que está meia rasgadinha, meia dobradinha, meia feiozinha, eu vou pegar a mais bonita. Por quê? Porque é para o meu Senhor, é para o meu Deus. Quando a gente ama a Deus, a gente dá aquilo que é melhor para Ele. A gente escolhe aquilo que é o melhor para Ele. Damos o que é de melhor para Ele. Vamos amar o Senhor. Vamos amar o Senhor como Ele nos ama. Porque Deus nos amou, irmãos. Ele deu o melhor que Ele tinha para nós. Jesus era o melhor dele. Era o tudo que Ele tinha. Ele só tinha um filho, deu tudo. Ele não deu só o melhor, Ele deu tudo dele. Porque Ele nos amou. Deus amou de tal maneira. E se a gente amar Deus de tal maneira, irmãos, a nossa história vai mudar. Por quê? Porque quando nós amamos ao Senhor, se prepare, porque os céus vão abrir sobre a sua vida. Jesus veio aqui, amou a Deus, deu o melhor para Deus. E quando Ele chamou os discípulos, disse: venham comigo, porque vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. Os anjos vêm para servir, vêm para revoar sobre aquele que ama a Deus. Por favor, vamos colocar de pé. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Olhe-nos. Eu vou dizer uma coisa. O que Deus falou comigo aqui hoje, amém? Falou comigo. A palavra está falando comigo. Eu quero dar o meu melhor para Deus. Estou recebendo e quero melhorar. Quero servir ao Senhor, dar o meu melhor para Ele. Buscar mais a Ele, servir mais a Ele, dedicar mais a Ele, dar o meu melhor para Ele, fazer mais do que eu tenho feito, porque Ele merece. Amém? Dê o seu melhor para Ele. Dê o seu melhor. Levante de manhã e ore, busca o Senhor. Levante, descansado. Eu vou ler a palavra com a minha mente descansada, com o meu corpo descansado. Eu descansei a noite toda. Agora eu quero orar, eu quero falar com o Senhor, eu quero buscar o Senhor, eu quero dar das minhas primícias para o Senhor, daquilo que é o primeiro, com a minha força, com a minha energia. Eu quero estar descansado para dar o meu louvor e a minha adoração ao Senhor. Ame ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, porque o Senhor Jesus disse: naquele dia muitos vão ficar de fora e vão bater na porta e dizer: Senhor, abre-nos, porque nós no Teu nome curamos doentes, expulsamos demônios, falamos em línguas. E o Senhor Jesus disse: eu vou dizer para essas pessoas: afastai-vos de mim, eu não te conheço.
Não, mas eu curei doentes, expulsei demônios. Eu não te conheço. Que você possa hoje abrir o seu coração. A palavra diz: o Senhor conhece aqueles que são seus. Apenas seja do Senhor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Que você possa ser do Senhor inteiramente, sem reservas. Entregue-se ao Senhor. Ó Deus maravilhoso, santo e poderoso. Senhor, nós queremos nesta noite pedirmos perdão a Ti, Senhor. Se nós não temos dado o nosso melhor, queremos pedir perdão, Senhor, se nós não temos amado a Ti, Senhor, como deveríamos amá-lo. Queremos pedir perdão, Senhor, se temos sido igreja, mas semelhante à igreja de Coríntios, desordenada, uma igreja sem compromisso, sem temor, sem profundidade com o Senhor, sem espiritualidade, sem temor, sem amor. Uma igreja vazia da presença do Senhor, vazia do temor, vazia da comunhão, vazia do amor. Queremos pedir perdão, Senhor, se não temos Te amado, porque eu creio, Senhor, que hoje a pergunta que o Senhor tem feito, ainda no dia de hoje, é a pergunta que o Senhor fez para Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? E o Senhor continua perguntando: você me ama? E que nós possamos responder como Pedro respondeu: Senhor, Tu sabes, porque Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sondas, conhece, Senhor, o nosso pensamento, conhece, Senhor, o nosso sentimento, esquadrinha o nosso pensamento. Senhor, olha para cada um de nós hoje, e cada um de nós queremos fazer contigo uma aliança, Senhor. Queremos hoje fazer um concerto. Queremos hoje, Senhor, fazemos, Senhor, uma aliança. Queremos, Senhor, Te amar mais. Queremos, Senhor, Te amar de todo o nosso coração e Te buscar com toda a nossa força e nos humilharmos diante de Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz que se esse povo que chama pelo Meu nome se arrepender, orar, buscar a Minha face, eu o visitarei, sararei a sua terra, eu ouvirei o seu clamor. Ah, Senhor, nós precisamos desta força, desta graça, que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor sare os nossos corações, porque esta terra somos nós, Senhor, porque a palavra está colocada no nosso coração, e se a terra não for sarada, ela não pode produzir, ela não pode frutificar. Nós somos essa terra, nós somos uma terra sedenta, que precisamos, Senhor, que o Senhor derrame chuva, derrame, Senhor, água, derrama o Espírito nos nossos corações, porque nós somos essa terra sedenta, que recebemos a palavra, Senhor, mas se esta terra não for regada e molhada pelo Teu Espírito, nós não poderemos frutificar.
não poderemos produzir frutos. E a tua palavra diz que a árvore que não produz fruto será arrancada e lançada no fogo. Ah, Senhor, nós queremos produzir frutos. Oh, Senhor, derrama o teu Espírito nos nossos corações. Derrama o Espírito Santo. Nós queremos te amar, Senhor. Amar os teus mandamentos, amar a tua palavra, amar a tua vontade, amar, Senhor, a tua voz, amar a tua presença. Oh, meu Deus, amar a tua casa, amar a tua igreja, a tua noiva. Queremos amar-te, Senhor, cada vez mais, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Irmãos, quanta paz Deus está colocando aqui hoje. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a alegria do Espírito de Deus nesse lugar. Aleluia. Deus está recompensando cada um de vocês. Cada um que está hoje dizendo: eu sei que eu posso melhorar, eu sei que eu posso dar melhor para Deus. Quantos dias você passa sem pegar a Bíblia e ler? Quantos dias você passa sem orar pelo menos 5 minutos, 10 minutos na presença do Senhor? E às vezes você reclama que não está sendo abençoado. Ainda achamos no direito de achar que não está bom, que não está saindo como queríamos que saísse. Ame o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor, se envolva com Deus, se envolva com o Espírito Santo, busca o Senhor de todo o seu coração. Como diz a palavra, se você amolar o machado, ele vai cortar melhor. Veja se o seu machado não está cego, precisando ser amolado. Você vai fazer menos força e vai fazer melhor. Significa, se o Senhor estiver contigo, a bênção do Senhor virá sobre ti, te alcançará. E a bênção do Senhor não acrescenta dores. Ó Deus, abre as tuas asas, Senhor, e nós queremos estar escondidos debaixo das tuas penas. Queremos estar protegidos, guardados, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria, irmãos, antes de você ir embora, hoje diferente, você vai dizer para alguém: eu vou melhorar, eu vou fazer o meu melhor para Deus, eu vou dar o meu melhor para Deus. Mas não diga só isso, faça disso um compromisso. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.